Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa temporada que está incrível aqui diretamente do Health Business, onde você tem acesso a pessoas extraordinárias que têm uma mentalidade empreendedora, que têm uma visão de crescimento, que só aqui no canal do PodX por Karine Paiva que você consegue sentar aí na sua casa e compartilhar de tudo aquilo que nós temos para entregar. E hoje eu estou com um convidado mega especial. Na verdade, eu sempre falo essa frase, não é porque é clichê, é porque de fato nós temos todo um carinho, nós escolhemos pessoas de acordo com a visão de crescimento, que tem princípios, que tem valores, pessoas que podem de fato acrescentar na sua vida, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um empresário de varejo, de indústria, você que está estudando, você que está começando, seja você dona de casa, seja você homem, pai de família, para todo mundo aqui, uma frase, uma palavra, um insight, um comportamento, um erro, porque às vezes a gente só fala do que deu certo, mas aqui não. Aqui nós falamos também do que deu errado, para que você não precise errar. Eu não acredito que nós precisamos percorrer o mesmo tempo que a outra pessoa que deu certo percorreu. Nós precisamos entender o que ela fez para dar certo e onde ela errou para que eu não precise errar. Então hoje eu estou com ele, que é médico, ele é escritor do livro Clínica Escalável e que também ele é o grande idealizador de uma rede de clínica, que é a Companhia dos Médicos. E ele tem uma visão empreendedora, nós estávamos aqui conversando que essa visão não veio só da medicina, veio bem antes. E com um problema, ele transformou isso em uma grande solução. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Carlos. Seja bem-vindo a Teresina Piauí, seja bem-vindo ao PodX. Obrigado, Karine. Obrigado os ouvintes aqui da PodX. É um prazer estar aqui e esse podcast sendo gravado aqui de dentro do Health Business, onde eu tive o prazer de palestrar ontem. Já falei para a Karine, vou repetir. É um evento diferente de tudo que eu já vi. Eu já fui a muitos eventos, Rio, São Paulo, eu faço mentorias, eu frequento eventos grandes. Inclusive, vou estar num evento amanhã em São Paulo e eu nunca vi um evento com tanta riqueza de detalhes, coisa de toque feminino, né? Mas muito bem feito, um palco com ornamentação, uma coisa muito diferente aqui e um ambiente, uma hospitalidade muito grande, tanto sua quanto do Jardson. Diferente. Teresina vai virar um novo hub aí do empreendedorismo nacional. Amém. Graças ao GoX. Que bom. Dr. Antônio Carlos, ele abriu 4 clínicas em um ano e ele faturou 18 milhões. E nós estávamos falando esses 3 dias sobre o mercado da área da saúde, né? E o quanto é necessário o médico, quem trabalha, não só o médico, o dentista, o educador físico, o fisioterapeuta, esteticista, a de fato cuidar do seu negócio, não só tecnicamente, a ter uma visão empresarial. E eu gostaria que você compartilhasse como que surgiu, né? Como que veio essa visão de usar a medicina para o lado empresarial ou trazer o mundo empresarial para dentro da medicina. Qual foi o teu caminho? Qual é a tua sorte, né? Porque não tem sorte, mas as pessoas que estão de fora geralmente olham para o resultado e falam, deu sorte. Qual foi? Compartilha com a gente qual foi a tua sorte. Na verdade, foi quebrando, tá? Quebrando e errando, que a gente percebeu que só a competência técnica não seria suficiente. Em 2005 eu formei, em 2008 montei uma clínica muito bem montada, uma clínica com todo o capricho ali. Igual a minha ótica, né? Tava ouvindo, Sim, né? sim. Fizemos uma clínica linda, eu e um sócio médico também. Mas a gente só imaginou o seguinte, eu sou médico, ele é médico, a gente vai abrir uma clínica e isso vai dar certo. Porque saúde, enfim, todo mundo precisa, um mercado endereçável gigante, mas eu nem sabia o que era mercado endereçável naquela época. Enfim, quebramos em um ano. E aí voltei para aquela realidade dos plantões, de trabalhar com terapia intensiva, trabalhar com plantões. E eu fiz um MBA do Flávio Augusto, do Thiago Nigro. Comecei a seguir ali o Geração de Valor, comecei a entender um pouquinho sobre empreendedorismo. E ali eu fui entendendo, cara, não é a competência técnica. A competência técnica a gente contrata até, né? Se você quer ter uma clínica, é óbvio que é importante para o médico ter uma boa formação, ter uma competência técnica, mas se ele não pensar com cabeça de empresário, ele vai trabalhar para alguém que tem cabeça de empresário. É aquela história do melhor trabalha para o mais corajoso, foi real ali. Eu comecei a enxergar aquilo que a minha competência técnica como médico, eu já era nutrólogo à época e a clínica não deu certo, foi porque eu não dominava essas competências de modelo de negócio, gestão, marketing, venda. Na época nem existia muito essa questão do marketing digital, mas já existia marketing, né? O marketing existe desde que o mundo é mundo. Só vai mudando a forma de fazer.
E quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre modelos de negócio, uma coisa que eu gosto muito é modelo de negócio. O meu livro é um livro sobre modelos de negócio para empreendedorismo médico. Eu retomei a coragem assim de empreender e montei a Companhia do Médico e a gente começou a dar certo, abriu a segunda, a terceira, a quarta. E aí eu entendi que eu estava com outras skills ali em jogo, que não era só a minha especialização, a minha competência como médico. Legal. O que você acredita hoje que precisa, né, para os colegas que trabalham na área da saúde? O que eles precisam evoluir enquanto visão de negócio e mentalidade para tocar os seus negócios e não precisar quebrar ou não ser gênios trabalhando para corajosos? Eu acho que isso. Eu acho que estudar, sabe? Eu sempre gostei de pensar fora da caixa. Tem um livro, eu não vou lembrar de quem é agora, mas é um livro que fala que os generalistas vencem os especialistas. Esse livro ele fala exatamente sobre isso, de você ter um pouco de competência de outras áreas para você criar ali uma ferramenta que impulsiona teu negócio. Porque o médico, ele vai, na faculdade de medicina, a gente só aprende a visão técnica, mas você não sabe fazer uma planilha de DRE, de DFC, você não sabe nada sobre tributário, você não sabe nada sobre marketing. Não é que você tem que ser expert em todos esses setores, mas você tem que saber cobrar. Ter noção para você poder cobrar, poder... Quando delegar, saber... Cara, beleza, eu delego o meu marketing, mas eu sei olhar Pô, como é que tá o custo por lead? Como é que tá o CTR disso aqui? Esse criativo tá ruim, não tá engajando. Vamos fazer, vamos refazer. Eu não sei fazer, botar a mão para fazer, mas eu sei perceber que tá ruim. Eu sei perceber quando um lead tá caro e sei perceber a culpa de quem, sabe? Fazer uma planilha de DRE, de DFC, qual a diferença? Será que o médico sabe a diferença de DRE para um DFC, um fluxo de caixa ou um faturamento projetado? Ainda mais a gente que trabalha, às vezes, com convênio, que paga 3 meses para frente. Quando paga, né? Então, às vezes, a gente vai naquela emoção de abrir uma clínica, um consultório, e não se prepara para um fluxo de caixa que você vai ter que ter um período ali de prejuízo estratégico até ter o ponto de equilíbrio. Nada disso a gente colocava na balança. Cara, se é 500 mil para abrir uma clínica, eu tenho 500 mil, eu vou abrir e vai dar certo. E o fluxo de caixa? E o período que você vai ter que atravessar até o ponto de equilíbrio? Não colocou isso na balança, não? Como é que você vai fazer? Vai ficar devendo todo mundo? Os médicos, eles vão te abandonar. Então, é basicamente isso, prestar atenção e formar pessoas, sabe? Aí depende, essa pergunta que você me fez, depende também em que fase esse empresário está, né? Se ele está começando, se é um consultório, acho que ele sozinho estudar um pouco dessas áreas fora um pouco da medicina. Eu acredito que todo empresário que está começando, e essa ferramenta vai servir para todas as fases, mas no início é de fato definir onde ele quer chegar, né? Sim. Porque todo ser humano ele tem uma limitação no campo de visão. Olha como isso é extraordinário. Por isso que eu já fiz curso tal, eu já fiz desenvolvimento pessoal. Todo ser humano, ele tem uma visão limitada. Não existe um ser humano com uma visão ilimitada. Quem é ilimitado é Deus. Então, assim, o empresário que está começando, ele tem que ter uma visão. Essa visão ela tem que ser maior do que o estado atual dele. Porque tem gente que é o contrário. Não, aqui tá bom, isso não vai dar certo. Tem que ter uma visão diferente. Aí, o que ele faz? Tem uma visão, agora nós vamos traçar um plano de ação para alcançar essa visão. Só que vai chegar um tempo que essa visão ela ficou limitada novamente. Vai mudar. E tem que ir, né, buscar. E quando ele tem essa visão, ele vai entender, peraí, eu sou eu e minha secretária. Mas eu estou como uma secretária, mas eu me vejo com quantos médicos trabalhando comigo, quantas pessoas, quem seriam essas especialidades, na verdade? E isso vai criando-se ali um projeto, igual os arquitetos, os engenheiros, quando você quer uma casa. Eu falo assim, eu moro em uma casa hoje, mas não é a casa que eu me vejo morando daqui 3 anos, mas eu estou nessa casa visualizando. Mas para eu chegar nessa casa, eu tive que ter uma visão de uma casa melhor, porque eu morava num apartamento. E assim vai se construindo. Eu acho que o que falta muito no mundo empresarial é a visão. É a visão em expansão. E acabar com essa conformidade, né? Eu até entrevistei o Flávio Augusto, ele veio aqui, eu sei que você gosta muito dele, conversa ali. E ele disse que o que mata as pessoas é a visão do conformismo, né? De ser conformado. Eu falei assim, nossa, a minha comunidade é chamada de inconformados. Porque as pessoas, elas se acomodam. Tipo assim, eu vim do nada, cresci. Ai, tá ótimo, meu Deus, como tá bom isso. E aí você não parou para pensar, poxa, quanto tempo eu demorei? Poderia ter chegado. Não é que ser ingrato, mas... Então, tem mais coisa. Até um tempo atrás eu não via isso, eu tô aqui. Então, é ter a visão, criar um plano de ação, trabalhar para isso acontecer e estudar para fazer cada vez melhor, né?
Antônio Carlos, você criou um modelo de negócio que ele é escalável. E aí, o que que acontece? Se fala muito hoje do high ticket, né? De atender o cliente que paga mais, aumentar o ticket cada vez mais do atendimento. Mas você veio por um outro viés. Você veio para qualidade, mas com um preço mais acessível, com uma escala. Me fala aí, o que que você olhou para o mercado? Foi uma carência do mercado? Como que isso veio ser a tua estratégia para o teu modelo de negócio? Eu pensei o seguinte, 75% da população não tem plano de saúde, né? E a maioria dos médicos das clínicas estão brigando por essa fatia de mercado dos 25% que tem. Então, seja atendendo convênio, ou seja tentando vender para high ticket, porque quem paga high ticket, quem paga um protocolo de 10 mil, 15 mil, é um paciente que tem plano de saúde. Ele é rico. E se ele é rico, ele tem plano de saúde. Então, acaba que parece que a medicina só é oferecida para essa fatia de mercado de 25% da população que tem plano. E olha que muita gente tem plano ruim ainda, né? Nem conseguiria pagar no high ticket. Então, eu entendi, cara, tem um oceano azul aqui de possibilidade nesses 75% da população que dá para a gente explorar. E não é fazer uma medicina de volume, uma medicina de qualidade contestável, sabe? Eu acho que dá para a gente fazer um negócio de qualidade. Foi o que eu enxerguei ali. A gente tem exemplos de mercado. Ontem eu estava falando, não sei se foi com o Jadson, por exemplo, lá o grupo CRM da Renata Witt, ela tem a Copenhague e ela criou a Chocolate Brasil Cacau, mirando num segundo nicho. As mesmas fábricas, o mesmo chocolate. Mas ela entendeu, cara, o Copenhague é um chocolate fino, é para um nicho. E eu vou ter aqui... 25%. É para os 25%, entendeu? Meio que comparando aí essa Smart Fit, não sei se eu posso falar aqui marcas, mas enfim. Não tem problema, aqui o nosso podcast é livre. É uma academia que oferece um serviço premium, mas com ticket bastante acessível. Você tem lá a Companhia Atlética, que é uma academia cara, você tem a Smart Fit, que é uma academia para uma classe com um ticket mais acessível. E ambos vão funcionar, e tudo bem. Você tem mercados que são mais focados em um público AAA e mercado que é focado em um público mais classe C. A minha clínica me posiciona como uma clínica premium acessível. Eu nem me considero uma clínica popular, por exemplo. Eu sempre digo que a minha clínica é uma clínica right ticket, né? Ela não é high, ela é right, certo. O ticket certo. A minha consulta é uma consulta de R$350, não é uma consulta popular. Está longe de ser uma consulta popular. Mas também não é uma consulta de um ticket que só quem tem muito dinheiro que vai poder acessar. E eu criei um modelo de negócio baseado em recorrência que eu consigo que esse ticket seja ainda mais baixo para esse cliente que está pagando de forma recorrente. E a gente consegue ter uma previsibilidade de receita que melhora nosso equity, tudo isso. Porque quando você tem... Porque, na verdade, a previsão de receita é o que dá valor de equity, É o que dá valuation, entendeu? Você pode faturar 1 milhão, mas se esse 1 milhão depende de você, do teu braço, de um atendimento personalíssimo daquele médico, isso aí não vale nada para o mercado. Você tem lucro, mas você não tem valuation. Então, hoje, se eu quiser vender minha rede, ela vale muito mais do que um médico que pode estar faturando 3 vezes mais que eu. Mas se ele é CPF, se ele é um serviço personalíssimo que ele faz através do CPF dele, não vai valer o que o meu vale, entendeu? Então, eu entendi esse mercado, apostei nesse mercado. Não sou o único, tem outros players que fazem isso. Talvez eu tenha sido o único a enxergar um modelo de recorrência. Sabe? Não vender ali cartão de desconto, como a maioria faz. E esse modelo de recorrência, cara, eu converto, Karine, 60% dos pacientes particulares que chegam. 60%, porque eles veem valor nisso. É a medicina baseada em valor. O cliente olha e fala, cara, isso é mais barato para mim, isso é viável para mim, eu quero ter o acesso contínuo com esse médico, eu não quero ficar nessa peregrinação médico, que o paciente sofre muito na medicina, sabe? Ele vai em você, ele está hipertenso, aí você é cardiologista, aí você resolve a hipertensão, mas ele está com a glicose alta, aí você fala, precisa de um endócrino. Aí tu joga a responsabilidade de volta para ele. Aí ele tá perdido. Aí ele começa do zero. Ele começa do zero, peregrinar onde eu vou arrumar um endócrino. Aí a vizinha fala, tem um bom aqui na clínica. O paciente sofre. E aí termina que lá na rede, se eu confiei no cardiologista e eu sei que aquele lugar me atendeu bem, o preço foi certo e eu tenho o endócrino ali, eu fico. Então, você fica. Essa recorrência seria, eu pago mensalmente para ter esses serviços, correto? Para ter acesso a esse banco de dados de pessoas que eu não preciso peregrinar. Isso. Na verdade, a porta de entrada do cliente é sempre uma assinatura, um programa de acompanhamento dentro de alguma especialidade. Então, se você é um paciente da cardiologia, você assinou, digamos assim, um programa de cardiologia, um programa contínuo da cardiologia,
você tem consulta ilimitada na cardiologia. É o teu médico de referência, vai ser o cardiologista. Tá? Porque é o que você tem de doença, é até mais inteligente, né? Por que eu vou pagar uma coisa que eu não preciso que eu não vou usar? O plano de saúde te cobra aí hoje R$1.800, dependendo da idade, R$1.800 numa mensalidade, para te dar uma cobertura ampla e restrita de todas as especialidades ambulatoriais. Você precisa? Você, de repente, não precisa. Então, o meu é R$1.800 no ano. Olha isso, é 150 por mês, é um ticket extremamente acessível, mas eu estou colocando o cara só na cardiologia, que é o que ele precisa. Mas é uma mulher e ela vai precisar ir no ginecologista, uma vez por ano, de repente. E aí eu crio vantagens ali, é como se fosse um clube de benefícios. Já que esse cara é meu cliente fidelizado da cardiologia, essa paciente é minha paciente fidelizada da cardiologia, na ginecologia eu vou dar uma vantagem para ela. Um desconto, uma facilidade no exame. Aí eu crio um clube de benefícios dentro desse ecossistema. A partir do momento que ela vai crescendo dentro da carteira, ela vai tendo benefícios. Vai tendo benefícios. Então, hoje são 6 mil clientes ativos, todos eles entraram por alguma especialidade. Não existe uma assinatura com a clínica, entendeu? Eu pago e tenho a clínica. Não, você paga pela cardiologia, ou pela psiquiatria, ou pela neurologia. E o que você precisa fora, você vai ter benefício. Muito melhor do que buscar fora. Me surgiu uma dúvida. Eu tenho um cliente que ele trabalha com um produto parecido com o seu. Ele é uma franquia também, ele é franqueado. Ele é o franqueado e ele trabalha com consultas e exames mais acessíveis. E ela sempre me fala que a maior dor dela é depender dos profissionais, porque ela não consegue chegar para o médico endócrino, cardiologista e falar assim, olha, eu vou te pagar mais, porque assim, o ticket é menor, então o volume ali tem que ter muito volume. E ela fala, Karine, como que eu posso fidelizar mais esses médicos? E ela depende muito dos médicos do interior, né? Das pessoas do interior. Então, se você pudesse aqui hoje dar essa resposta, como que ela faz? Como é que você faz para ter médicos bons, para ter profissionais de excelência, qualificados, que resolvam o problema, sendo que você não pode estar o tempo todo aumentando o ticket desse médico? Então, isso é a matemática, é a mágica da recorrência que eu apresentei ontem até na palestra, cara. Que isso é o mais sensacional. A minha consulta é R$350. Se o paciente for lá pagar uma consulta avulsa, eu consigo, por exemplo, fazer meio a meio com o médico e para ele vai estar excelente. Receber R$175, R$180 numa consulta. Só que quando a gente vai para o modelo de recorrência, que a gente coloca R$150, por exemplo, por mês, o paciente está pagando R$1.800 por ano. Só que, em média, e eu tenho essa estatística porque eu já tenho a lei dos grandes números para chegar nessa estatística, em média, cada paciente vem até a nossa clínica 3 vezes no ano. Isso significa, se alguém quiser matematicalizar isso, significa que R$1.800, ele vindo 3 vezes no ano, cada consulta sai 600. Eu, sem querer, fiz a consulta ficar mais alta do que seria avulsa, porque eu estou mantendo o paciente saudável. Existe uma proatividade do médico aqui, Karine, de manter o paciente saudável. Essas 3 vezes que ele vem no ano, são 3 vezes até que a gente já deixa programado, sabe? Se o paciente procrastinar, sumir da clínica por 90 dias, entre o dia 90 e o 120, a gente manda mensagem, o CRM trabalha disparando mensagem, chamando esse paciente para voltar. Porque vocês querem ele saudável. Eu quero ele na clínica, porque eu sei que se ele procrastinar e parar de vir, ele vai abandonar a assinatura. É a lógica por trás da Netflix. Para de ver um filme da Netflix para ver se eles não te mandam mensagem toda hora. Antônio, você vai gostar do filme e tal, vem, vamos assistir. O iFood, né? Que tá te mandando. Eu faço a mesma coisa na clínica. Então, eu consigo fazer com que minha consulta suba ali para R$500, R$600. Eu consigo pagar bem o médico. Um médico hoje, eu tenho médicos lá que ganham por dia comigo R$3.000. Então, se ele trabalhasse só comigo, eu não tenho nenhum médico que trabalha só comigo, tá? De segunda a sexta, não tenho. O mais próximo disso que eu tenho lá é um psiquiatra que trabalha 3 vezes na semana. Então, esse psiquiatra, ele ganha, em média, R$3.000 por dia. Ele ganha R$9.000, dá R$36.000 para trabalhar 3 vezes na semana comigo. Se ele trabalhasse todo dia, ele ia ganhar, sei lá, 50, 60. Então, assim, a gente tem essa tranquilidade de que o médico é bem remunerado dentro desse modelo de recorrência e aí não fica difícil arrumar médico, entendeu? Claro que eu tenho vários modelos lá. Eu tenho modelo de parceria com médico, eu tenho modelo de médicos que trabalham plantão, eu tenho modelos de médicos que são empresários e levam empresas lá para dentro. Eu tenho mais de 20 empresas dentro do meu... Eu ia te perguntar, porque na sua apresentação você fala, né, que você cresceu sem marketing, sem esse posicionamento todo de marketing. Claro que tudo tem marketing, mas não é esse marketing mais agressivo. Então, a tua estratégia, por exemplo, para atrair os profissionais, porque tu tem que ter médicos bons, e para atrair os teus clientes.
Eu não cresci com marketing pessoal, tá? O meu Instagram pessoal, Dr. Antônio, era Entendi. fechado. Eu nunca fiz, assim, campanha para médico, mas a gente tem um marketing institucional da rede, né? Entendi, A rede, entendi. a gente trabalha muito mais. A gente gasta uns 60 mil por mês ali Entendi. entre tráfego e agências. A gente tem o marketing é fundamental hoje. Só que eu criei um fundo de comércio ali, onde a gente está inserido, né? Que é uma região específica lá do Rio de Janeiro, que a gente tem muito tráfego de pacientes. Então, esses parceiros, eles vêm atrás disso. Ontem até comentei, eu falei, o que a gente vende é a mesma coisa que o Instagram vende. Eu vendo a audiência dos pacientes. Você tem um serviço para, sei lá, de tomografia. Entre você colocar num imóvel, num lugar X, ou colocar dentro de uma vertical minha, cara, eu vou te oferecer 20 mil pacientes que circulam lá dentro. Você quer qual? Você vai querer a minha. Ainda é mais barato, porque eu compartilho um monte de serviços de facilities. Então, recepcionista, call center, TI, manutenção, lixo, orgânico infectante, um monte de custos invisíveis e serviços de facilities que o médico não presta atenção, mas que mina ali o caixa, a gente compartilha com esses parceiros. Então, tem parceiro que me paga 10 mil de aluguel quando ele começa a ver tudo que ele economizou, porque ele não precisou contratar, e vai da telefonia, à internet, à manutenção, a TI, ele está pagando 3 mil, às vezes 4 mil de aluguel só, porque ele economizou 6. Então, é um ganha-ganha. Ganho eu, porque ele também traz mais clientes para dentro do meu ecossistema. Ganha ele, porque reduz custo. Ganha o paciente, porque tem conveniência de tudo num só lugar. Enfim, é um jogo de ganha-ganha perfeito. E qual é a visão do seu modelo de negócio para os próximos 5 anos? Onde é que você espera chegar? O que você imagina? Olhando o mercado, olhando o público, olhando pessoas? Então, isso muda toda hora, tá? A visão, assim, eu tenho uma visão de expansão. Hoje eu estou comprometido com uma mentalidade de expandir essa rede com um propósito. Eu sempre falo sobre a missão, visão, valores, mas também o propósito. Porque eu tenho uma missão de crescer a rede, tá? De expandir a rede. Beleza, uma missão. Mas por qual propósito? Que eu quero impactar mais pacientes. Hoje eu tenho 6 mil pacientes ativos, foi o que a gente conversei mais cedo aqui. Eu quero chegar a 90 mil, um exemplo. Eu não vou conseguir isso sozinho. Então eu tenho uma missão de puxar mais colegas, mais clínicas, mais consultórios para dentro desse ecossistema, porque eu sei que dessa forma eu vou atingir os 90 mil clientes que eu quero atingir com uma medicina de qualidade e acessível. Então, a minha missão e meu propósito está muito ligado. A gente tem a benção de trabalhar com um modelo com uma área de saúde, que é uma área que faz bem, né, para o mundo. Então, o propósito está muito ligado ali. É o propósito que faz a gente entrar na faculdade de medicina. A gente tem um sobrinho na faculdade de medicina, está no 2º ano, ele já sobe comunidade para fazer anamnese. Ele, sabe, essa questão da empatia, do acolhimento, que são skills que a maioria das faculdades não ensina, a faculdade de medicina até que ensina. Só que a gente perde com o tempo. Ele, quando se formar e for para a residência, talvez ele perca isso. Mas olha que legal, no 2º ano de faculdade, ele tira foto na comunidade, atendendo as pessoas. Então, se ele não perder isso, ele vai ser um excelente profissional lá na frente. Ontem eu estava falando que eu queria ter falado mais sobre inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai roubar o médico. Talvez aquele médico muito pragmático. De tratamentos pontuais ali. Teve um colega nosso, o Thiago, que mostrou lá as cabines de atendimento lá na China. Você vai entrar, vai apertar um botão, vai sair teu diagnóstico, vai sair teu remédio. Isso vai funcionar, mas a IA nunca vai roubar o médico da atenção primária, o médico que tem acolhimento, que tem empatia com o paciente, que faz e se preocupa com essa gestão longitudinal. Que acessa o coração, né? Que acessa o coração, enfim. Eu acredito de verdade nisso, sabe, Karine? Eu acho que a medicina vai ser isso. A minha palestra falou sobre, né, LTV infinito, no sentido de manter o paciente dentro da clínica. Eu tenho nesse meu modelo de recorrência pacientes que já estão comigo há 5 anos, 48 meses, 50 meses, porque é um vínculo. Para mim, só sai se morrer, trocar de clínica ou estiver procrastinando. Procrastinar ele não vai, porque eu vou ter uma atuação proativa. Forte. E é muito legal isso, até porque o cliente ele não se sente lesado, né? Ele tá vendo que você tá ali ligando, indo em busca dele. Então, isso mostra respeito, credibilidade, isso mostra que vocês estão comprometidos com ele também, né? Isso é muito legal. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que é ou da área da saúde ou de uma outra área, olhando para o mercado hoje, do tipo, nós estamos em um mundo acelerado, nós estamos aí sendo bombardeados por informações de inteligência, todo dia é uma novidade, todo dia é algo que surpreende quem é empresário, empreendedor.
Mas se você pudesse dizer assim, olha, faz isso, eu errei nisso, não precisa fazer isso. Ou então, isso tem dado certo. Eu não sei se é estudar, se tá nas mesas certas, se é olhar para as pessoas, né? O que tem que ser feito? Então, assim, nós estamos vivendo um mundo que eu acredito que as pessoas estão despertando para ter uma vida melhor. Né? Despertando para crescer. Só que nessa busca por crescer e ter algo melhor, as pessoas não têm ainda clareza, não têm maturidade, não têm, eu gosto de falar, não tem tutano emocional para isso. Então, é muito legal quando você ouve de alguém que já errou, que já tomou decisões que talvez não tomariam, como fazer. Então, fica à vontade. O que eu sempre digo é tratar o paciente como o maior ativo que você pode ter na tua clínica, tá? Falando, é o cliente. o cliente, eu tô falando aqui dentro do meu contexto, né, de clínicas, para quem está formando, por exemplo, agora, um médico está se formando, entender que o maior ativo que você vai ter dentro do teu negócio não é o teu equipamento, não é o equipamento mais caro que você comprou, o prédio, a obra que você fez, aonde a tua clínica está inserida, é o teu paciente. Sabe, tratar o paciente como o maior ativo. É tão caro a gente trazer um paciente, né? Tem custo de aquisição de cliente, trazer um paciente para dentro do nosso negócio. Quando ele chegar, mantém, fideliza, gera vínculo, sabe? Se preocupa genuinamente com a gestão longitudinal dele, mantém esse paciente lá dentro, porque ele quer isso, ele está implorando por isso. O paciente não quer essa peregrinação de um monte de clínicas e um monte de médicos. Se ele puder resolver tudo num só lugar, é tudo o que ele quer na vida dele, é isso. E tudo que você quer na sua vida é vender para ele pela segunda vez sem ter um custo de aquisição. Então, entender o paciente como o maior ativo do teu negócio. Não é investimento em CAPEX, não é investimento enfim, em estrutura, obra, equipamento. Quando você tiver a tua carteira de cliente, você vai poder expandir para onde você quiser. Se você tiver ali 1.000 clientes te pagando R$150 por mês de maneira recorrente, você tem 150 mil, você vai para onde você quiser, você aluga cobertura de onde você quiser. Aí você vai pensar em estrutura, aí você vai pensar em melhorar estrutura. Então, acho que entender que o maior ativo que um médico pode ter hoje, porque a gente vai ter concorrência, a gente vai ter inteligência artificial para querer roubar esses pacientes da gente, futuramente as cirurgias robóticas vão querer roubar pacientes da gente. O que não vão conseguir roubar é o vínculo. Então, pensa muito nisso. Você que está na faculdade de medicina, não deixa morrer essa preocupação genuína. Eu passei por isso num problema de saúde no ano passado. Cara, tanta gente se preocupou comigo. Eu vi isso tão claro, sabe? Tinham planilhas que já mostrava tudo que eu ia fazer naquele ano de tratamento. Ali foi virada de chave para mim. Ali eu entendi que doenças precisam de gestão, que o paciente precisa de acompanhamento, de companhia do médico. Companhia do médico. Então, muito obrigada, doutor Antônio Carlos. Foi um prazer. Eu estava aqui pensando, né, que passa-se tempos, séculos, tendência, e a necessidade é a mesma, né? Pessoas. Cuidar de pessoas, amar pessoas, se importar com pessoas, independente de qual público, qual área você vai estar. E, às vezes, assim, eu fico observando. Tem tanta gente talentosa, tem tanta gente com produtos excepcionais, tem tantas pessoas inteligentes, mas não desenvolve essa habilidade, né? De olhar para as pessoas, de atender o cliente. Às vezes eu vejo muito empresário que cria um negócio maravilhoso, coloca pessoas lá dentro e sai dos seus negócios. E as pessoas que estão lá não foram treinadas para olhar para as pessoas. Às vezes são as pessoas que estão ali porque estão precisando de um salário, nada contra, mas não estão ali porque querem. Será que quem fez esse biscoito aqui ama fazer biscoito? E também precisa do seu salário para poder fazer coisas que amam também. Então, olhar para as pessoas, ter sensibilidade, se importar com o cliente, de fato, eu acredito que não tem IA no mundo, não tem nada no mundo que vai roubar. Muito obrigada por sua participação, foi um prazer, espero recebê-los mais vezes, espero encontrá-los também Brasil afora, né? Nós estamos nessa missão de poder falar mais de negócios, de business, e foi um prazer imenso. Prazer meu. Obrigado, Karine. Obrigado pela hospitalidade aqui no Grupo GoEx. E você que nos assiste, que não segue o canal, que não se inscreveu ainda, faça isso agora. Troca. Você está colhendo, está recebendo aqui, então planta também. Coloca aí o sininho, coloca a mensagem, coloca o teu compartilhar, porque essa mensagem vai chegar para mais pessoas como você. Te vejo no próximo episódio.